Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E na quarta-feira, a nossa segunda aula é de quê? Se você disse de geografia, você acertou, certo? Então, vamos iniciar uma nova lição hoje em geografia. Nós vamos para a nossa oitava lição, ou lição de número 8, certo? Então, essa lição se encontra na página 394, certo? Então, pegue o livro e abra ele na página 394, certo? Abra o livro na página 394. Mas, como você já sabe, se você não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre ele na página 394, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos dar início à nossa nova lição de hoje. E a lição de hoje, certo, é uma continuidade do assunto da lição anterior, que nós falávamos sobre paisagem, o que é paisagem, as transformações das paisagens, como os terremotos mudam a paisagem, como o deslizamento muda a paisagem, como a erupção do vulcão muda a paisagem, não é mesmo? Então, hoje nós vamos estudar o ser humano e a paisagem, certo? Então, aqui, para iniciar, certo, nós temos a vista de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, certo? E esta foto que tem no nosso livro é do ano de 2017, ok? Então, você pode observar que nesta foto nós temos aqui elementos, certo, feito pelo homem. Temos prédios, não é verdade? E também temos elementos naturais, como aqui atrás temos uma espécie de serra, uma espécie de morro. E aqui atrás nós temos vegetação, certo? Planta. Então vamos começar com a leitura. Na paisagem acima, você pode identificar elementos naturais e elementos criados pelos seres humanos. Esses elementos variam muito de um lugar para outro, por isso são paisagens diferentes. Então, nessa paisagem que nós acabamos de observar, da cidade de Belo Horizonte, certo? Nós podemos identificar os elementos criados pelos seres humanos, os elementos artificiais, não é mesmo? Que foram criados pelo homem. E também os elementos naturais, certo? Que tem atrás o morro, certo? E também tem a plantação, certo? Tem uma vegetação aqui no caso, certo? Então, esse tipo de paisagem, certo? Esses elementos variam muito de um lugar para o outro. Por isso as paisagens são diferentes. Como assim, professor? Então, se você for numa cidade grande, você vai ver que predomina prédios, casas, asfalto, edifícios, lojas, trânsito, certo? Mas aí, se você for para uma cidade pequena, você vai ver, sim, muitas casas, certo? As ruas, mas também vai ver com a maior predominância, certo? Árvores, vai ver matas com maior predominância, pode ver até riachos sem poluição, rios sem poluição, certo? Que já é mais difícil de ver em grandes cidades. Mas as vegetações mudam de um lugar para o outro. Por exemplo, tem florestas intocadas pelo homem, certo? Que onde só predomina a natureza, não tem nada de artificial. Lá é apenas a natureza como ela é. Já tem grandes cidades que só é cidade, muito asfalto, muito concreto e não é muito fácil ver árvores, certo? Então a paisagem pode mudar muito de um lugar para o outro. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu quero que vocês respondam essa atividade. Brincadeira. Você achou mesmo que a aula de geografia só ia ser deste tamanho? Não mesmo. Vamos continuar, certo? Com a definição de cidade, ok? Vamos lá. Continuar. Leia sempre junto comigo, ok? Cidade. Quando a paisagem natural é transformada pelos seres humanos, dizemos que ela foi modificada. Algumas das modificações humanas que podemos observar nas paisagens naturais são aberturas de ruas e avenidas, a construção de pontes, viadutos, casas, edifícios e barragens, e a escavação de túneis e entre outros elementos, etc, certo? Então, quando uma paisagem natural é modificada pelo homem, ou seja, quando a mata, quando uma floresta, certo? É modificada pelo homem, então
dizemos que aquela paisagem foi modificada, é uma paisagem modificada, certo? Porque foi o homem lá, mudou, certo? E quais são as das modificações que o homem pode fazer em uma paisagem, certo? Então, por primeiro, ele começa a abrir ruas, certo? Abre as ruas e depois começa as construções, certo? Vai abrir as ruas e as avenidas, aí depois começam as construções de casa, pontes, viadutos, edifícios e até mesmo barragens, certo? Então, sempre quando você vê uma rua nova sendo aberta, uma estrada nova sendo aberta, então ali é o homem fazendo uma modificação, certo? Na natureza, mas então deixando uma paisagem modificada, certo? E às vezes a modificação não ocorre somente na superfície, mas também embaixo da superfície, certo? No interior. Quando alguns homens, certo, fazem escavações para construir túneis, mas também aquedutos, certo? Também passagens para esgoto, ou então a encanação para passagem da água, certo? Então vamos lá continuar. Quando a paisagem natural é muito modificada e predominam os elementos humanos, dizemos que é uma área urbana ou cidade. Veja ao lado a imagem da área urbana. Então aqui nós temos uma imagem, certo, da área urbana da cidade em Vena del Mar, que fica no Chile, certo? Essa foto é de 2016. Então aqui nós podemos ver que tem, certo, uma praia e também vários prédios, mas a predominância é certo, da modificação do homem, certo? Ou seja, de elementos artificiais, certo? Então foi muito modificada. Então é uma área urbana. Então, o que é uma cidade? Uma cidade, certo, é uma paisagem que foi muito modificada e que predomina elementos urbanos, por exemplo, como ruas, asfaltos, prédios, casas, comércios, certo? Então tudo isso é uma área urbana, certo? Então sempre quando uma paisagem é muito modificada pelo homem, certo? E ali se predomina elementos humanos como construções e estradas, então é uma área urbana ou cidade, certo? Então cidade é um local onde só que predomina, certo? A modificação humana, elementos feitos pelo homem, certo? Então vamos para a próxima. Note que os elementos construídos pelos seres humanos predominam na paisagem urbana, certo? Então, se você observar bem, até mesmo na nossa cidade, que é pequena, no centro, certo? Predomina os elementos urbanos, certo? São várias e várias ruas com casas vizinhas, já temos prédios, certo? Temos um comércio, tem asfalto, tem a linha do trem, tem praças, então tudo isso são elementos urbanos, certo? E são elementos que tornam a paisagem modificada pelo homem, torna uma cidade ou zona urbana, ok? Então essa foi a nossa aula de geografia de hoje, certo? Então, como atividade de geografia, eu quero que vocês respondam essa questão 1 e 2 da página 394, mas que também respondam essa atividade, certo? Da página 396, certo? Na página 396. Pessoal, desculpa, eu errei ao falar a página, certo? É da página 395. E eu olhei errado, mas ainda nós temos que estudar o campo, certo? Então eu não vou editar o vídeo, porque ele já está com 8 minutos nesse momento. Então se eu for editar o vídeo, vai dar um pouquinho de problema. Então não vai dar certo cortar ele já no finalzinho, ok? Então nós vamos continuar para o campo, certo? Desculpa pelo erro, mas é porque eu olhei aqui mais a xerox do livro, como vocês sabem que o meu veio errado, a xerox também veio errado, então eu tive que olhar direito aqui, tive que achar a página que estava faltando, certo? Mas vamos lá. Campo, leia junto comigo, certo? Na página 395, já terminamos cidade na página 394, agora nós vamos para o campo na página 395, certo? Quando há pouca alteração na paisagem e predominam os elementos naturais como rios, árvores, animais e plantações, dizemos que se trata de uma área rural, também chamada campo.
Então, quando a paisagem é pouco modificada, certo? Não teve muita alteração na paisagem e ali se predomina os elementos naturais, certo? Como rios, até mesmo riachos, árvores, animais, certo? A criação de animais, plantações. Então, nós dizemos que se trata de uma área rural, certo? Que também é chamada de campo ou de sítio, certo? Então, nós chamamos de campos e sítios, são as áreas rurais onde não houve muita alteração humana, certo? Na modificação, onde se predomina a vegetação, criação de animais e plantações, certo? Então, vamos lá continuar. Alterações na paisagem que nem sempre são visíveis. Quando uma empresa pulveriza uma plantação com pesticida, por exemplo, o solo é contaminado e por vezes as pessoas nem se dão conta disso. Há empresas ou pessoas que despejam poluentes nos rios e pode ser que isso demore a ser percebido, pois nem todos os elementos contaminantes alteram o aspecto da água. Então, nós falamos até agora dos elementos, certo? Que modificam a paisagem visivelmente, certo? Se eu construo uma casa, é visível. Se eu derrubo uma árvore, é visível. Se eu abro uma estrada, é visível, logo se nota, né? Mas também há modificações nas paisagens que nem sempre são visíveis, certo? Por muito tempo elas são invisíveis. Por exemplo, quando se pulveriza veneno numa plantação, certo? Com pesticida. Tem os venenos apropriados, certo? Mas tem pessoas que usam os venenos inapropriados, os que são mais fortes, certo? E ali acabam contaminando o solo, certo? Aí ali por muitas vezes vão descobrir só depois de anos e que o solo está contaminado, ou seja, alterou a paisagem porque alterou o solo, certo? E também tem empresas que jogam seu esgoto, certo? Dentro das águas, dentro dos rios, lagos, açudes, certo? E ali tem poluentes que contaminam a água, tornando ela imprópria para o consumo e também para haver a sobrevivência de animais marinhos, certo? De animais marinhos não, que animais marinhos são do mar. De animais aquáticos que vivem em água, certo? Até mesmo na água doce, ok? E por muitas vezes esses poluentes não modificam imediatamente a cor da água, só depois de muitas e muitas vezes. Mas a primeira vez que joga já torna a água inapropriada. Então, esses são os tipos de contaminações, de modificações invisíveis da paisagem, certo? Então, agora sim, com as páginas corretas, eu quero que vocês respondam essa atividade, certo? Da página 394, 1 e 2 e da página 395, certo? Aqui onde tem atividades e que você possa também observar essas imagens das áreas rurais, certo? Aqui nós temos uma área rural em Torres, no Rio Grande do Sul. Nós temos uma aldeia do Demine, em território Yanomami, certo? Que essa foto foi retirada em 2012. Perdão, eu errei o nome do território, certo? Que é um território muito famoso. Yanomami, certo? E também temos a vista aérea para a cidade paulista e também a Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, observe bastante esses elementos para vocês verem a diferença. Quando terminarem a atividade, certo? Vocês mandam no meu privado. Ficou com qualquer dúvida, me liga, certo? Para retirar a dúvida, ok? E depois que você terminar, como eu já disse, envia para o meu privado, certo? E lembre-se, tome muito cuidado e beba bastante água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!